Acredito que sempre tive a mediunidade bastante aflorada, apesar de ter pais e avós extremamente católicos. Tudo começou quando eu tinha 5 anos. E minha mãe e meu pai decidiram se separar. Como minha avó morava pertinho de mim, pertinho de nós, então eu passei a ser cuidada pela minha avó. Meus pais se separaram e minha avó praticamente me criava. Eu passava mais tempo com a minha avó do que com o meu pai ou com a minha mãe. Meu avô já estava doente, bastante doentinho. E tanto que ele não durou muito tempo e veio a falecer. Assim que ele faleceu, eu então vim morar definitivamente com a minha avó. Porque, veja, eu ficava mais tempo com a minha avó. Minha mãe chegava do trabalho, buscava, eu ficava comigo e tal. Aí no outro dia eu voltava para casa da minha avó. Mas quando o meu avô morreu, a minha avó precisava de uma companhia. E então eu passei a morar direto com a minha avó. Eu e mais 2 tios. Cada um tinha o seu quarto. Mas eu passei a dividir o quarto com a minha avó. Eu dormia não na mesma cama, mas numa cama que ela colocou ao lado da cama dela, que era de casal. E colocou uma cama de solteiro para mim. Minha mãe, então, acabou se separando de verdade, acabou se separando do meu pai e vinha todos os dias jantar com a gente. E assim eu fui crescendo feliz, porque uma vez por semana meu pai vinha, me levava para passear. Quer dizer, havia uma convivência, apesar da separação, uma convivência boa entre eu e a minha avó, criada pela minha avó com a morte do meu avô, a minha mãe, que vinha todos os dias jantar na casa de vovó, então comigo, e depois ela ia para a casa dela, mas eu ficava com a minha avó, o meu pai, que vinha uma vez por semana me ver e levava eu para passear. Tínhamos uma vizinhança muito boa, com outras crianças da minha idade para brincar. Então a minha mãe, com esta tranquilidade de que minha avó praticamente me criava, ela pôde então recomeçar tranquila a sua vida. Porque muitas vezes uma mulher arranja uma pessoa, mas a pessoa, quando sabe que tem filho, a pessoa fica meio assim, sabe? Meio achando que pode dar errado. Então uma mulher com um filho é diferente de uma mulher sozinha. Então minha mãe pôde recomeçar a vida dela, não negando que tinha uma filha, mas dizendo: a minha filha é a minha mãe que cuida, minha avó, no caso a minha avó. Então ela pôde recomeçar a vida dela, como se tivesse solteira, tranquilamente. E a minha avó cuidava de mim com muito carinho, me criava com muito amor, tanto que ela me sentia até mãe de mim, e eu me sentia até filha dela. Eu achava graça que eu sempre pegava no sono depois da minha avó, porque dormíamos no mesmo quarto, a vovó deitava e logo ela pegava no sono. Pegava no sono. Então, assim que ela deitava, logo ela pegava no sono. E depois, eu ia só depois que minha avó dormia, que eu conseguia dormir. E ela, às vezes, ficava meio roncando. E eu tinha alguma dificuldade para dormir, assim, sabe, dormir, pegar no sono, por causa... Não que eu estou criticando o ronco da minha avó, não era ronco assim, que nem homem quando ronca, mas era um ronquinho assim, que às vezes atrapalhava. Então só depois que eu ouvia bem assim o ronco da minha avó, é que eu conseguia dormir. Sempre ela dormia primeiro, e eu dormia depois dela. E sempre mantinha-me acordada com
aquele ronco da minha avó, aquele ronquinho. Certa noite, minha avó já havia adormecido com aquele abajur fraquinho que costumávamos deixar aceso. Eu estava com a minha boneca e o meu ursinho, inseparáveis. Minha boneca e o meu ursinho, inseparáveis, que sempre iam para a cama comigo. Quando, eu não sei se foi impressão minha, eu vi uma pessoa dentro do quarto, nos pés da minha cama, me encarando. Esta pessoa estava sorrindo. Esta pessoa tinha uma capa preta, mas eu não podia ver o rosto desta pessoa. Estava um tanto escuro, apesar do abajur estar aceso, mas o abajur de um quarto é sempre uma luz mais fraca, bem fraquinha. Então eu vi aquela pessoa alta assim, magra, nos pés da minha cama, meio que me encarando. Porém, eu não via o rosto dela. De uma capa preta, estava um tanto escuro no quarto, não deu para realmente perceber os detalhes. Mas quando essa pessoa se virou um pouco em direção ao abajur, eu pude ver um rosto cadavérico. Um rosto como que se fosse de um cadáver. Uma coisa muito estranha. Eu então já estava com um pouco mais de 5 anos. Estava entre 6 e 7 anos. E quando eu vi aquilo, quando essa coisa meio que se virou um pouco e ficou com a luminosidade do abajur, embora fraquinha, que mostrou ser um jeito assim meio de um cadáver, eu me desesperei. E acredito que até um adulto também se desesperaria. E eu quis gritar com todas as minhas forças, mas a minha voz não saiu. A minha voz não saía. Eu queria gritar, sabe? Aquela pessoa alta, com aquela capa. Quando se voltou um pouco assim contra o abajur, deu para se perceber, era como se fosse um defunto, sei lá, um jeito parecido com um cadáver. E eu parecia que estava presa. Por mais que eu tentasse gritar pela minha avó, sabe, eu não conseguia. E eu ouvi algumas palavras dessa pessoa. Acho que não pelo ouvido, mas dentro da minha mente. E ele dizia assim: eu não vou te fazer mal. Eu não vou te fazer mal. Mas quero que você lembre de mim para sempre. Eu não vou te fazer mal, mas quero que você lembre de mim até o final dos seus dias. E soltou uma gargalhada com dentes afiados. Eu tentei colocar o meu ursinho no rosto. Eu agarrei a minha boneca. E a imagem e a voz daquela coisa, ficaram gravadas em mim. E quando de repente sumiu e eu meio tonta com as pernas bambas, fui até a cama da minha avó. E aí então o grito saiu. Criança quando grita, grita ardido. Criança grita e grita mesmo. Grita assim tão alto. Aí um grito saiu e ecoou por toda a casa, tanto que os meus tios, minha avó, acordaram desesperados, achando que fosse um ladrão, achando que algum ladrão tivesse entrado em casa, tivesse, sei lá, tentado alguma coisa contra mim. Tremendo, eu contei
o que tinha visto, o que tinha acontecido. Então minha avó tentou me acalmar, os meus tios tentaram me acalmar, dizendo que foi um sonho ruim. Isso foi um sonho, isso foi um pesadelo. Sabe? Um pesadelo daqueles que acontecem assim e parece que tudo é real. Mas você sonhou. Isso é pesadelo. Não, não é pesadelo. Eu vi. Era uma pessoa alta, uma capa preta. E quando virou assim um pouco contra a luz do abajur, parecia um defunto. Calma, filha, calma. Isso foi um pesadelo que você teve. Durante o dia você deve ter ouvido alguma coisa foi falada para você e você pôs isso na cabeça. Eu estava tremendo. Minha avó foi fazer um chá de camomila, fez o chá de camomila, deu para que eu tomasse e pegou um terço. E naquele dia eu aprendi a rezar o Pai Nosso e a Ave Maria. E nós acostumamos então a rezar todas as noites antes de dormir. Até então, a minha avó podia fazer as orações dela, mas ela não pedia para eu rezar junto. Só que a partir daquele dia, sim. Então ela pegou o terço e me ensinou a rezar o Pai Nosso e a Ave Maria. No outro dia, minha avó, que era muito amiga da vizinha, a Dona Marlene, foi até a casa da Dona Marlene e a vizinha até perguntou se tinha acontecido alguma coisa na madrugada, porque ela escutou o grito. Eu escutei um grito tão forte. A minha avó então falou, olha, é o seguinte, que a menina, sabe, aconteceu um fato com ela, aconteceu uma coisa, ela acho que sonhou, acho que ela teve um pesadelo, disse que viu uma coisa assim dentro do quarto, isso e aquilo, sabe? Essa vizinha, a Dona Marlene, que sempre frequentou o centro espírita, ela há muitos anos frequentava o centro espírita, falou para minha avó, isso aí deve ser o Exu Caveira. A minha avó fez um sinal da cruz na hora, Exu Caveira. Ela fez 3 vezes o sinal da cruz, 3 vezes ela fez. Nossa, nem fala isso, pelo amor de Deus, o que é isso? Com certeza a Renatinha é médium. Mais pra frente, quando ela crescer, seria bom que ela desenvolvesse a mediunidade. Senão pode ser que de vez em quando ela seja atormentada por coisas assim, ou visões de vultos, sonhos, pesadelos. Claro que a minha avó não gostou nada do que a vizinha falou, nada do que ela ouviu, como católica fervorosa que era. Mas o tempo foi passando, os anos foram passando, e de fato todas as noites rezávamos, com o terço na mão, o Pai Nosso, a Ave Maria. Eu e a minha avó. E parece que com esse terço e com essa Ave Maria e Pai Nosso, realmente eu dormia mais protegida, me sentindo mais protegida, me sentindo mais segura. Porém, quando eu estava com 14 anos, minha avó começou a ficar mal. E depois de muitos exames, foi descoberto que ela era portadora de cirrose. E a cirrose já estava muito avançada. E justo ela, que nunca colocou uma gota de álcool na boca, se fala muito que às vezes a cirrose é provocada pelo álcool. Mas minha avó nunca bebeu. Mas hoje sabemos que a cirrose pode também dar em pessoas por outros motivos, não só pela bebida. Mas a primeira palavra foi, puxa, mas a vovó nunca bebeu. Mas nem sempre é pela bebida que acontece a cirrose. Se bem que quem bebe com mais frequência tem cirrose, mas não é só a bebida. E vovó, devido a esse problema, e a vovó, devido a essa cirrose, vai para o hospital, sai do hospital, volta para o hospital, tenta se fazer um tratamento, acabou não resistindo.
e com o passar do tempo veio a falecer. Eu fiquei na casa com um tio, porque o outro já havia casado e mudado. E então esse tio começou a vender os móveis antigos que pertenciam à vovó. Porém, não conseguíamos vender o velho armário de madeira maciça que ficava exatamente no quarto onde eu e minha avó morávamos, dormíamos. Porém, após a morte de vovó, depois que vovó morreu, toda vez que eu estava prestes a pegar no sono, um barulho acontecia, como se fosse o ranger das portas do armário. O armário rangendo, uma porta, outra porta. Às vezes eu até me esquecia que vovó tinha morrido e achava que ela estava no quarto mexendo em suas roupas, sabe? Abre uma porta, fecha a porta, abre outra porta. Conversei com meu tio sobre o armário. Tio, eu fico ouvindo toda hora o armário abrindo a porta. Perguntei se ele não queria colocar o armário no quarto dele, mas ele não quis. Então, nós decidimos doar o armário para um marceneiro que ficava a algumas quadras de casa e era amigo do meu tio. O marceneiro, veio em casa, olhou o armário e ficou feliz. Puxa, já não encontramos armários de tão boa qualidade como esse. Eu não vou nem desmontar esse armário. Esse armário eu vou levar no meu quarto. Esse armário aqui, olha, esse aqui é armário antigo. Esse armário é madeira maciça. Isso aqui é do tempo que se fazia realmente armário de verdade. Olha, eu agradeço a vocês. Nós não falamos dos problemas. Nós não falamos. Nós não falamos do barulho que eu, pelo menos, ouvia. E o meu tio chegou, inclusive, a ouvir algumas vezes, tanto que ele não quis que o armário fosse para o quarto dele. Então, o marceneiro levou o armário. E falou, esse aqui não vou nem pôr à venda, não vou nem desmontar nada, eu vou colocar no meu quarto devido à qualidade, devido à madeira boa. Olha, tudo trabalhado. Não, esse aqui não existe mais hoje em dia, não. Armário como esse não existe hoje em dia, não. Muito obrigado. E levou o armário embora. A partir daí, pelo menos eu não ouvia mais. E nem o meu tio também escutou algum rangido. Não, agora não. Esse armário que nós temos era um armário que vovó comprou quando ela havia se casado com vovô. Vovô já tinha morrido. E tantos anos depois ela veio a falecer. Quer dizer, esse armário era aquele armário em que ela foi o primeiro que ela teve. E ela nunca quis se dispor dele, porque tinha aquela coisa do casamento, aquela coisa de imóvel e tal. Mas agora nós demos ele embora. Demos ele embora e ficamos, de certa forma, pelo menos livre do armário. E aquela sensação de que vovó estava o tempo todo em casa mexendo no armário. E foi dias depois que o marceneiro procurou meu tio. Engraçado. Sabe que é impressão minha, mas eu não sei. Mas sabe que o armário ficou bem lá no meu quarto, ficou bonito, ficou legal, sabe? Mas vocês não me levem a mal. Acontecem uns barulhos neste armário. Porta abrindo, porta fechando, que eu, a princípio falei, mas será que é vento que bate, que a porta está solta? E a porta, eu passei, fiz uma revisão, está firme, mas eu não sei. Meu tio ficou quieto e eu também fiquei quieta. O marceneiro
Passado mais alguns dias, nós soubemos que ele também não estava bem. Havia ficado doente. Mas o impressionante é quando recebemos a informação de que o marceneiro, o seu Antônio, ele estava doente. Por uma coincidência ou não, nós não sabemos, com a mesma doença de vovó, a cirrose. E justamente ele que também nunca tinha fumado, nunca tinha bebido, quer dizer, que alguma coisa que pudesse provocar algum problema, algum distúrbio no rim, no fígado. Então, nós ficamos assim, estupefatos. E falamos para ele que desse fim ao armário. Que ele desse fim ao armário. Mas o marceneiro, ele estava tão apegado ao armário, porque o marceneiro sabe quando o trabalho é bem feito, sabe quanto custa fazer um trabalho todo, sabe, um armário todo assim, trabalhado mesmo assim, ali no formão, ali com aquele, sabe, e nós falamos para ele, mas olha, passe ele para frente, desmonta ele. A verdade é que não deu tempo. O marceneiro acabou ficando cada dia pior e vindo também a falecer. Foi quando então, diante disso, resolvi frequentar a federação. E após algum tempo frequentando, eu comecei a ter sonhos com a minha avó. No começo eram sonhos até que bons, mas numa noite sonhei que minha avó estava no caixão, exatamente no caixão que ela foi sepultada, e exatamente onde ela fora sepultada, mas com as pernas amarradas para cima. Ela estava dentro do caixão, porém com as pernas amarradas para cima. Quando eu acordei assustada, apavorada, mas não disse nada para o meu tio. Apenas ele percebeu que eu estava assim, com a ar assustado quando amanheceu o dia, mas eu não lhe disse nada porque era a minha avó querida, minha avó adorada. Eu ia dizer, olha, eu vi, sabe, eu não quis falar para ele. Mas o pior é que eu sonhei o mesmo sonho na outra noite. E na outra noite também. Então, quando resolvi contar para o meu tio, ele ficou preocupado e foi até o cemitério ver se estava tudo bem com o túmulo da minha avó e disse, vem comigo, vamos lá no cemitério, porque já teve aquele problema do armário, já até agora o problema de sair, esse sonho meio absurdo, 1, 2, 3 noites, de que minha avó está com os pés, as pernas amarradas para cima. Um sonho meio louco, um sonho meio doido. Então vamos lá no cemitério, vamos ver se está tudo bem. Vamos acender uma vela, levar flores, rezar para tua avó. E assim fizemos. E quando chegamos no cemitério, quando chegamos no túmulo da minha avó, para nossa surpresa, a administração do cemitério revelou que houve um problema. Exatamente na sepultura que vovó estava enterrada, houve um problema. Haviam sepultado um desconhecido na mesma vala de vovó, sobre o caixão, sobre o caixão de vovó. Houve um problema, houve uma confusão, houve um equívoco. Meu
tio, ao tomar conhecimento de tudo aquilo, achou que o meu sonho tinha a ver com que a minha avó estava mesmo lá no além, estava inconformada, que no seu lugar de repouso eterno, na sua morada eterna, alguma coisa tinha acontecido de errado, e de fato tinha acontecido. Providências foram tomadas. Essa outra pessoa, esse outro corpo foi tirado do túmulo de minha avó. E todas as providências foram tomadas no sentido de que minha avó pudesse descansar em paz com o meu avô, que estava naquele túmulo também. E aquele desconhecido que foi colocado ali, sobre o túmulo de minha avó, sobre o caixão da minha avó, acabou fazendo com que ela se manifestasse através do meu sonho, que de uma forma ou de outra, como se estivesse com as pernas voltadas para cima, sabe? Como se fosse assim um sonho para provocar alguma coisa. Tanto que meu tio disse, vamos lá no cemitério, vamos ver se está tudo bem lá no túmulo, vamos acender uma vela. E chegou lá, a própria administração estava esperando realmente por alguém para falar o que tinha acontecido. Sobre eles terem colocado num túmulo uma pessoa que não fazia parte e interrompido, vamos dizer assim, o sono eterno de minha avó e do meu avô. E depois da presença do meu tio e minha, tudo então ficou corrigido, acertado. Aquele outro corpo, aquele outro cadáver foi tirado e colocado num outro lugar, e o equívoco foi sanado. Desde então que eu comecei a frequentar a federação, muitas vezes minha avó fala através do mestre, manda mensagens para mim, para o meu tio, para minha mãe, para o outro meu tio. Como disse aquela vizinha, Dona Marlene, que eu desenvolvesse a mediunidade. E de fato hoje eu sou uma médium que converso e escuto muitas vezes minha avó me aconselhando ou me dizendo coisas para que eu transmita para os meus tios, para minha mãe. Já faz algum tempo que não tenho mais essas experiências espirituais. Mas até hoje me arrepio inteira de pensar. Primeiro, daquela primeira aparição no quarto, quando eu ainda dormia com a minha avó no mesmo quarto. Depois, a partida da minha avó e os sonhos e os pesadelos. E no centro, aonde acabei desenvolvendo a mediunidade, posso ouvir, posso escutar as almas do outro mundo, entre elas a minha avó. E não faz muito tempo, o meu próprio